Estamos voltando aqui com o nosso bate-bola debate. Cadê o Sormani? Aí. Onde está o Fábio Sormani? Ah, tá ali. Tá ali. Muito bem. Pô. Fábio Sormani, vou rodar aí as imagens. Antes das imagens, pô, dá um sorriso aí, parece que o Santos tomou de 3-1 do São A gente Lourenço. tá abrindo com o Santos. Tá abrindo Sempre com o fica Santos. comprando isso. Tá bravo. Que o Santos fala-se 2 minutos do Santos, 30 segundos do Santos. Que fala-se mais do Ananindeu aqui do Santos. Nós estamos abrindo com o Santos e você faz essa cara de limão azedo, cara. Não dá. Daí ninguém te entende. Pô, Por isso que ninguém te não, entende. a gente tá abrindo com o Santos e não tá abrindo que o Santos perdeu. A gente tá abrindo que o Santos ganhou ainda 3-1, deixou a classificação muito bem encaminhada. E o cara... Não. Volta aí pro Sormani. Volta aí pro Sormani. Hora disso aí. Vai. Pronto, aí, ó. Que isso? Sorriso amarelo. Ô, Sormani, Inacreditável. sorrisão. Nossa! Ele deve ter ficado louco da vida que tomou um gol. Se não tivesse tomado esse gol, já tava classificado. Esse gol complicou a gente. Esse gol aí complicou a gente, né? Só Foi pode gol. ser. Não podia tomar gol do Romero, que falou que o Santos era um time pequeno Não uma tem vez. Deve outro estar louco motivo. com isso. Não é possível. Fábio Sormani, foi fantástico, Fábio Sormani. Chegou nesse ponto, tudo bem? Bom, boa tarde a todos os companheiros, a você, o William, um fã do esporte. Foi uma grande atuação de um time que tem muitos problemas, né? Continua tendo. O presidente Andrés Rueda está tentando colocar a casa em ordem, mas não se coloca isso em 3 meses, nem em 1 ano. O próprio diretor lá do Santos, Jorge Andrade, deu uma entrevista à TV Santa Cecília, se eu não estou enganado. Eu li essa matéria no jornal A Tribuna, falando que o último ano do Rueda que o Santos vai começar a colher os frutos de um trabalho que ele vai desenvolver. É um trabalho de formiguinha nos 2 primeiros anos e a torcida tem que entender isso. E a torcida do Santos entende isso. Isso que é bacana. A torcida do Santos é uma torcida diferenciada, porque o Santos passa por momentos difíceis, turbulentos, e a torcida apoia o time. Não vai fazer bagunça. Não vai para a porta de CT, não vai para a porta da casa de presidente, não tocaia jogador, não constrange atleta no supermercado, no shopping. A torcida é uma torcida compreensiva e sabe que a qualquer momento o Santos renasce. O Santos renasce. Não bastasse estar impedido aí de contratar e ter jogadores machucados importantes, como o Sanches e o Jobson, por exemplo, nessa semana que o Santos passou em Atibaia, treinando, perdeu o Sandri por 6 meses. Um problema no ligamento do joelho. Uma pena. Esse menino vinha jogando muita bola. Ou seja, já não pode contratar, tem jogador machucado, e aí quando aparece um garoto do nível do Sandri, infelizmente ele acaba se contundindo. Mas o Ariel Roland, que me parece ser um técnico muito bom, é cedo para falar isso ainda, mas pelo que a gente já viu e pelo trabalho dele no jogo de ontem, parece muito bom treinador mesmo. Ele conseguiu resolver esse problema, lançou lá o Balieiro, deu oportunidade e moral para esse menino, para o Gabriel Pirani, e o Santos fez uma partida muito boa contra o São Lourenço. O único problema do Santos nesse jogo foi o momento que o São Lourenço faz o gol. O Santos sentiu o gol. Sentiu o gol, o São Lourenço, evidentemente, se aproveitou disso, lançou-se à frente, criou algumas oportunidades. E o gol nasce... então vamos ver aí o gol do Ângelo, né? O gol do jogador mais novo na história do Santos na Libertadores, né? O Ângelo. Esse menino tem muitos predicados, hein? Ele pode ir longe, ele precisa melhorar algumas coisas, por exemplo, quando ele está do lado direito, ele precisa aprender a cortar para o fundo e cruzar com o pé direito ou chutar com o pé direito. Ele só corta para o meio, está muito óbvio isso, e o o Ariel Roland já falou isso para ele. Mas eu dizia do Gabriel Pirani. É outra grande revelação e grata revelação do Santos, ao que tudo indica. É muito cedo ainda, é verdade, é muito cedo. Mas o menino está sabendo aproveitar as oportunidades, voltou a fazer um grande jogo. Enfim, eu acho que o torcedor do Santos, o fanático, claro, estava muito esperançoso, achava que dava para vencer, etc. e tal. Mas aquele mais cauteloso, que analisa a situação com muita ponderação, estava preocupado com o jogo de ontem. Ao final da partida, 3-1, na Argentina, contra o São Lourenço, que é um dos grandes da Argentina, campeão da Libertadores em 2014, vinha de 2 vitórias seguidas por 2-0, o de Santos fazendo 5 gols nos últimos 9 jogos, e mal pegou na bola. O Santos fez uma partida praticamente impecável.
dá uma boa encaminhada à classificação, sim. Não está classificado. Libertadores é um torneio traiçoeiro. Ainda mais quando você joga contra time argentino. Mas é uma boa encaminhada na classificação, sim. Foi muito gostoso ver o Santos ontem à noite. Professor, num fichamento, assim, à parte, tá? Esse não conta ponto. Quantas fichas no Santos amistoso. Classificado depois do... um amistoso, isso. Um fichamento amistoso, legal. Um extraoficial. Extraoficial, é isso aí. Off É aquele todo records. Pelé que eles tiram. Off records, tá bom assim? Esse fichamento aí. Quantas fichas nesse Santos classificado ontem, hein? Um 8-2, né? 8-2, mais por causa dessas coisas do regulamento que o senhor Mani falou. Né? Porque vamos supor, acho até que nem vai acontecer, mas que num jogo louco aqui vire um 4-2 para o São Lourenço, dá São Lourenço pelos gols fora. Então você tem essas nuances. Agora é um time que não sente, né? Não sente. Pela idade que tem, o senhor Mani falou, puxa, sentiu entre o gol do São Lourenço e o período posterior em que, claro, o São Lourenço pressionou. Mas até aí, muito time de veterano também sente na Argentina. E muito time de veterano sente e entrega o ouro. Coisa que esses meninos não entregaram. Então foi a intensidade. O senhor Mani falou do Roland, realmente já está rolando uma química ali entre ele e o time. O time está entendendo o que ele quer. Tava demorando. Já tá rolando uma química. Você percebe as jogadas, né? Já tá rolando. Certo? Você percebe uma intenção de construir as jogadas lá do começo, que é uma tecla em que ele bate muito. E esses meninos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo bem, pode até ser que seja cedo, mas pelo menos eles já entregaram coisas para a gente comentar em cima. Porque a gente fala muito de lançar garoto, mas, sabe, tem garotos aí que até têm oportunidade e não mostram o que esses garotos mostram. Eu acho que o Santos tem uma coisa, o Santos quando lança garotos, ele lança também muitos garotos juntos. Então o garoto não fica sozinho, ele não fica ilhado, ele não fica isolado. Até essa responsabilidade, você pode ver historicamente, o Santos é sempre, e às vezes dupla de gente acima da média, né? Diego e Robinho, Paulo Henrique, Ganso e Neymar, a geração de 78, né? Entre os que vieram de fora e já eram do Santos, mas Nilton Batata, Juari, João Paulo, Pita, é todo mundo junto. Então acho que isso ajuda também. Garoto, ou você toma cuidado para lançar quando é um só, ou você lança juntos, como o Santos costuma lançar, muito por necessidade, é verdade. O Santos foi inclusive campeão brasileiro em 2002 por uma necessidade muito parecida com a atual. Aquele time do Leão, aquilo não foi uma escolha do Leão. Viraram para o Leão e falaram, é o que você tem para esse ano. Ele talvez tenha tido o mérito de resgatar o Alex, que era um zagueiro que ia ser dispensado e se tornou um dos maiores até do Santos, né, da história do Santos, o Alex das Torres Gêmeas. Então a gente está vendo essa história se repetir de novo. E eu acho que a gente vai falar mais profundamente do Ângelo, que ontem se tornou o autor do gol, o mais jovem autor de um gol em Libertadores, 16 anos, 3 meses e 16 dias ontem, né? Ele é de 21 de dezembro de 2004. Então não é por acaso, são garotos de muita qualidade, né? A gente falou do Pirani, podia falar do Kaique atrás, sabe? É muito garoto bom brotando junto. Em outra leva, né? A gente já teve levas anteriores aí, já teve leva muito próxima, que aconteceu isso, gente até que já saiu, e o Santos continua e é muito legal o jeito que eles encaram o jogo, né? A alegria com que o Santos joga. O medo de perder tira a vontade de ganhar, mas nesse caso a vontade de ganhar deles é tanta que eles até esquecem que estão no novo gasômetro, que tomaram um gol depois de um 2-0 e o São Lourenço pode pressionar. Eles passam por cima de tudo isso. E o tempo dos gols ontem foi muito importante, né? Um no comecinho do jogo, um no fim do primeiro tempo, e aí o golpe de misericórdia que todo torcedor espera numa condição dessa, né? Foi um jogo muito legal do Santos. Vai, Facinca. Fala, William. Ótima tarde para você, também para o professor, para o Sormani. Abração pro Edu, de volta aqui conosco, sempre muito bom, você fã de esporte com a gente. Você sabe qual que, para mim, é a grande diferença do Santos em relação a outras equipes?
O Santos, ele infelizmente tem vivido algumas crises financeiras constantes, o que não deveria ter sido assim, porque o Santos teve até muitos recursos nesses últimos tempos para se manter mais estável, mas diante dessa crise, e aí ele recorre praticamente à obrigação de usar a base, senão não consegue contratar um time competitivo, até pela falta de recurso, ele acaba colocando o garoto com uma naturalidade que faz com que esse jogador não se melindre para jogar. O que eu vejo de diferença do Santos para outras equipes quando entra o garoto, ele entra melindrado, ele entra pressionado, ele entra cobrado a ser um craque, ele entra cobrado a 1000 coisas. E, obviamente, a chance de dar errado, em algumas vezes, é muito maior. Porque você acaba minando, né, a liberdade desse jogador se desenvolver. Alguns clubes aprenderam a tratar isso de uma forma muito mais natural e melhor recentemente. Mas o Santos é um exemplo. Porque o Ângelo tem 16 anos. Em qual clube aqui do Brasil um garoto de 16 anos ia jogar? Nunca, esquece. Esquece. A não ser que ele entre 2 minutos num jogo que tivesse 3-0 favorável ao time. Não vai jogar. E no Santos ele joga, Ângelo, vai lá. Ah, mas Serra, vai lá. Ah, mas o Caio Jorge, vai lá. Ah, mas o Marcos Leonardo, vai lá. E assim, entendeu? O Santos, ele não tem nenhum tipo de barreira contra um garoto. E eu acho isso fantástico, de verdade. Eu não tenho nenhuma restrição a um garoto ir bem e ir mal. Eu tenho restrição a um clube que não sabe dar a liberdade para esse garoto se desenvolver. Ou então, não enxergar quando esse garoto talvez esteja perdendo o rumo, não dentro de campo, mas fora de campo. Que aí o problema é mais embaixo. Agora, quando você tem um jogador desse nível, ou um atleta em desenvolvimento com 25%, 30% da sua capacidade, deixa jogar. Não importa como, quando. Ah, mas é um clássico, como é que eu coloco um moleque desse pra jogar? Qual o problema? Põe pra jogar. Um clássico a mais, um clássico a menos, não vai mudar a vida de ninguém, dependendo, claro, do nível do jogo. E você pode, inclusive, até ganhar um jogador que você não esperava. E isso o Santos faz muito bem. Por isso que colhe, ano após ano, mesmo diante de tanta crise financeira, uma safra muito excelente de bom jogador. William. Ô, Eduardo Menezes, eu vou passar a bola para você com uma pergunta. Tá puxando aqui pela memória as participações do Santos na Libertadores e vendo assim, em muitos momentos o Santos entrou, como no ano passado, tá? Essa fase de grupos aí é acessível, pô, mas o time do Santos tem suas limitações, tá? Se passar já é muito, aí o Santos vai até a final. Esse ano a gente discutindo, o primeiro adversário é possível, mas o Santos tem dificuldade, e o São Lourenço, do São Lourenço não passa, o Santos passa. O Santos é o clube brasileiro à prova de vexames na Libertadores? Na verdade, William, isso aí eu até posso responder para você, olhando com a visão de quem, vamos supor, está dentro do clube. E isso é uma delícia, porque aí o que acontece, William? Deixa falar do Palmeiras, deixa falar do São Paulo, deixa falar do Flamengo. A pressão é toda lá. O que o Santos faz é um trabalho de excelência, e aí, se a gente for reunir tudo que foi dito aqui, o clima, a gente fala muito de respeitar o que é a cultura do time. A cultura Santos é essa, de linha alta, de ofensividade, como o Ariel Roland já está fazendo. Ontem a gente viu o Santos ganhando de 2, 3 e querendo mais. E isso eu acho muito bacana. O outro ponto é sobre os garotos, William, e aí eu vou pegar o que disse o Facincani e vou mais atrás. Quando o pai vai escolher onde o menino vai fazer um teste, ou vai colocar a carreira do atleta, eles certamente colocam o Santos no bolo, colocam o Santos como alvo. Por quê? Eu sei que no Santos o menino vai jogar. A gente ouve isso muito. Eu sei que no Santos o menino vai ter mais oportunidade do que em outros clubes, que tem uma cultura, às vezes, de contratar mais, a pressão é maior. Diga, professor. É só você ver onde nasceram alguns desses jogadores. Gustavo Henrique, por exemplo, é da capital. Né? É isso. Gustavo Henrique hoje está no Flamengo. Isso ele... Gabriel. Né? Gabriel. Por que ele foi ao Santos? E aí, Gabriel também, ele é do ABC ali. Isso, exatamente, o próprio Neymar. Se você for pegar o Neymar é de Mogi das Cruzes, que depois ele foi... Mas enfim, isso é importante a gente citar, porque, William, isso também é muito do que o Santos faz de trabalho de excelência na base. E aí, quando o menino vai... Ele não é, se a gente for olhar mesmo, o Sormani apontou algumas
mudanças que o Ângelo pode ter, mas é porque é um garoto de 16 anos. A gente não está falando de um rapaz de 26. Ele vai ter essa maturidade, vai maturar com esse time profissional. Agora, a gente está olhando muito para esse Santos, William, e a gente você tem razão, porque toda Libertadores que a gente vai fazer uma cobertura, as pessoas apontam, tem aquele time. Mas o Santos, olha, o Santos tem alguns problemas. Não, o Santos é o Santos dos meninos e que está apostando. Eu acho que o Santos, a gente precisa também entender que o Santos tem condições, na nossa análise, de fazer uma grande temporada e uma grande competição. No último Libertadores chegou à final com muitos méritos. Não é que foi chegando, a tabela ajudou. O Santos elimina grandes times e jogando, performando, que eu acho a diferença. E vocês falaram do moleque, é uma delícia pro moleque. Você chega pro menino e fala assim, você vai jogar contra o São Lourenço na Argentina, Libertadores. O menino já fala my name is pronto. Tem aquela figurinha, sabe, William? My name is pronto. Eu quero. Ele já tá voando no vestiário. Então é uma delícia ver essas coisas. O Lucas Braga ontem fez o rapaz do São Lourenço botar uma rabiola que entortou o menino. O menino tá assim hoje. Aí botaram a rabiola pra voltar ele. Ontem a coluninha do rapaz se conhece. Colocaram ele no ciborgue pra roubar o carro, né, Edu? Foi na funilaria, puxaram o cara no ciborgue. Aquela cambagem, a velha cambagem. Entortou o diferencial do carro, o semi-eixo da coluna do cara foi pro espaço. Não, por isso que eu acho que é importante ressaltar isso. Fala aí, Sormani, fala aí. O lance do pênalti, eu não sei se vocês repararam, quem sofre o pênalti foi o Marcos Leonardo. Não era um ótimo passe do Gabriel Pirani, espetacular. E ele quer bater o pênalti. Exato, que imagem. Ele tem 17 anos. Muito bem. Ele tá brigando ali com o Marinho porque ele quer. Ele fala, não, eu sofri o pênalti, eu quero bater. O Marinho fala, não, pera um pouquinho, companheiro. Aí é demais. Eu sou o Marinho. Tá? Eu vou bater esse pênalti. Vai pra frente, se tiver outro no jogo, você bate. Mas o que mostra a personalidade, a confiança do menino. O jogo na Argentina contra o São Lourenço. Sai um pênalti e ele quer bater. Muitas vezes tem muito jogador já veterano, maduro, que se esconde. Exato. Você vai lá pro meio campo, cruza o braço, fica de costa, não quer olhar. O menino tava brigando pela bola. Tem jogador de seleção que entrega a bola para outro. Exato. Ô, Sormani, vamos lembrar também uma outra coisa aqui que é legal da gente citar, William. Só uma coisinha, uma observação. Eu ouvi até do João Paulo Sampaio, que é um grande trabalhador de base aí, gestor do Palmeiras, outros gestores de clubes que estão citando uma coisa que é legal. Para o jogador, para a evolução do atleta, ele precisa ter um amadurecimento e a parte mental muito bem feita, porque ele vai enfrentar adversidades. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento de pandemia que tira os torcedores do estádio. E aí, se você for olhar se tem algo ali para o atleta, ele poder não ter essa pressão. Porque se o menino erra, a torcida vem na pressão. Não ter essa pressão faz com que alguns atletas desenvolvam mais. E ele vai ter essa pressão lá na frente. Então, eu acho que isso também ajuda muito. Mas o que disse o Sormani me chamou a atenção na hora da transmissão, que o menino pega a bola, o Marinho fica olhando para ele, o que está acontecendo? Será que eu perdi alguma parte desse filme? O menino vem, aí o Marinho fala, calma aí, calma. Aí pega a bola e bate. E realmente é impressionante como eles querem jogar. Porque existe isso lá, Edu. Sormani, não tem medo de errar no Santos. O Santos não tem medo de errar. E eu acho esse o melhor recurso que clubes aqui no Brasil deveriam adotar. Não precisa ter medo de errar com o garoto. Você nunca vai errar com o garoto. Você vai errar contratando mal. Aí você vai errar muito, vai gastar muito, vai pegar um cara que não tem identificação, pode pegar um jogador baleado, enfim, N problemas. Você vai errar e você corre muito mais risco com o mediano do que com o garoto. O garoto vai empatar a sua situação. No máximo, ele não vai render o que talvez a preparação daquele momento esperasse para que ele pudesse colocar em campo na prática. Então, não deu certo, sentiu, vamos te emprestar. Agora, o máximo que pode acontecer é você pegar esse garoto, colocar para jogar e ele ser o mediano que você ia gastar 500, 600 pau por mês e ele custa 50. Nem isso, ou vai subir o saláriozinho dele para 100 mil. Óbvio, né? Na nossa realidade, 100 mil, Jesus amado, eu tô feliz a beça. Metade disso já tava dando trabalhota. Tá perto disso, a gente sabe. Agora, a gente fala saláriozinho, mas dentro do universo futebol. Dentro do universo futebol, 100 mil é um negócio que, né, pinga. Dinheiro de pingue pra um garoto desse, menino explode com 100 mil e vai jogar o fino da bola.
Então o que o Santos faz e que muitos clubes acabam errando é, às vezes, tira de cena a dificuldade financeira para se alinhar ao empresário que vai ter que te trazer aquele jogador errado, é você ficar buscando no mercado, eu preciso de jogador experiente, porque para jogar esse torneio, não sei o quê, às vezes não. O Santos é uma amostra sempre de que a experiência não está na idade, a experiência está na confiança. Se você trabalha o garoto desde a base, com um bom projeto, pega um técnico que olha pro garoto e fala, fica tranquilo, tá tudo contigo, tá em casa, você vai errar, a pressão é a mesma do acerto. Então, só jogue bola. Vamos trabalhar de uma forma organizada. Pega um técnico que saiba montar um time, independentemente da idade do garoto ou não. Em algum momento vai pesar a falta de experiência, mas eu tenho certeza que vai ter muito mais sucesso nesse time do que frustração. Sim. Só um parêntese, né? Tem que ter qualidade, né? Sim. O Santos tem garotos de qualidade. Tem gente aí querendo fazer time de jovem. E verdade seja dita, não tem ninguém ali também que justifique tudo isso. Só se está muito escondido. E o Santos tem essa qualidade. Então tem aquelas duas coisas. Ou você vê um garoto despontando e fala, tem que dar uma chance para ele. Ou você tem uma necessidade no time e olha para os garotos e fala, o que tem de lateral aí? O que tem de zagueiro aí? Que é o que a maioria dos outros clubes faz. O Santos não, o Santos tem qualidade. E isso realmente é uma qualidade maior que a dos outros. Ou vocês veem algum outro clube brasileiro? O Santos acabou de revelar o Pituca já foi embora. Sim. Que clube brasileiro que faz isso com essa velocidade? Realmente nenhum. Aí tem que entender por quê, né? Eu não acredito naquela teoria da água. A água da Vila Belmiro de Santos. Não é por acaso. Não é por acaso.